Olá, caros amigos e seguidores, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vou-vos explicar porque é que eu fui de carro 100% elétrico para férias. Então, o meu fiel companheiro de férias este ano foi nada mais, nada menos do que o Hyundai Kauai EV que nós temos para venda. E eu decidi ir neste elétrico de férias por uma simples razão: tirar teimas e tentar desacreditar um bocadinho aquilo que é o mito de andar com um carro elétrico nas férias. Oh meu Deus, vou ficar 3 horas à espera numa fila para carregar o carro e outras coisas do género. E eu estava realmente disposto a que, se fosse essa a situação, que remédio já lá estava, não tinha realmente outra escolha e, portanto, teria mesmo que esperar. Acontece que este Hyundai Kauai que nós temos disponível para venda, e vídeo que vocês podem basicamente carregar aqui para ver todas as informações sobre este carro, aliás um vídeo estreado há muito pouco tempo neste canal. Este Kauai tem uma característica muito especial que eu já tinha enaltecido no vídeo, que é um motor extremamente eficiente no ponto de vista energético, do ponto de vista de consumos, por assim dizer. A bateria é uma bateria, eu diria QB, 64 kWh, é uma bateria muito interessante do ponto de vista de tamanho, mas aquilo que destaca e aquilo que torna realmente este Kauai especial é a reduzida, ou a enorme, neste caso, eficiência energética de consumo. Nesse pressuposto de que realmente o Kauai é um carro extremamente eficiente, eu ainda assim não arrisquei, obviamente, e carreguei o carro a 100% antes de iniciar a minha viagem. A minha viagem de férias tinha como destino Cabanas de Tavira, o que desde a porta da minha casa em percurso de autoestrada até lá são 310 km. E pela minha experiência recente com carros elétricos que começavam por anunciar uma autonomia na casa dos 480, 500 km e depois rapidamente essas médias subiam para lá dos 20 e tal kWh por cada 100 km e portanto a autonomia real desses carros raramente chegava aos 300 km. E portanto aqui o Kauai, carregado a 100%, dava-me uma autonomia estimada superior a 500 km, quando eu daqui saio portanto, da porta da minha casa, aqui do Concelho de Oeiras, linda a velha, Carnaxide por aqui, e rumei em direção a Cabanas de Tavira. 3 adultos a bordo, ou neste caso, desculpem, 4 adultos a bordo, e malas cheias até ao teto, porque realmente nesse aspecto o Kauai tem 332 litros de mala, é pouco maior do que a bagageira de um Renault Clio, mas com jeitinho e sem chapeleira e com algum sacrifício dos ocupantes do banco traseiro, lá se conseguiu acomodar as bagagens para 2 semanas de férias. 4 adultos, bagagem cheio, e entrei na autoestrada e fixei o cruise control a 120 km por hora. E eu faço questão de frisar que os 120 km por hora não é porque, e tal, é para cumprir rigorosamente com os limites de velocidade, também é, obviamente, porque as minhas velocidades de cruzeiro habitualmente em autoestrada são 120, 130, tenha o carro 100 cavalos ou 1000 cavalos, eu por norma ando sempre à mesma velocidade. Não tenho preocupações com multas, tenho sempre bons consumos, porque quando é preciso andar depressa, escolho andar depressa noutro tipo de estradas bem mais divertidas de conduzir do que propriamente andar em linha reta com uma autoestrada cheia de carros. 120, ar-condicionado ligado, uma temperatura ambiente na casa dos 26, 27 graus no exterior e rumei por aí abaixo. E realmente a surpresa não foi assim tão melhor, ou melhor, o carro correspondeu claramente às minhas expectativas no que toca ao consumo. Eu acho que até excedeu um bocadinho as minhas expectativas. Aqui na cidade, é muito fácil fazer consumos de 12, 13 kWh por cada 100 km com este Kauai, o que é muitíssimo abaixo da média. Um carro bom em percursos urbanos gastará 16, 17 kWh por cada 100 km. E, portanto, ter um carro que faz 12, 13, eu cheguei a fazer menos de 12 numa voltinha pela estrada marginal até Cascais e voltar. E, portanto, é realmente um carro muito eficiente, mas quando temos aqui nestas voltinhas de cidade este tipo de consumos, em autoestrada quase sempre a coisa piora drasticamente. O Kauai entrou na autoestrada e ao cabo dos primeiros 100 km percorridos, rigorosamente a 120 km por hora,
o carro apresentava uma média na casa dos 15 kWh por cada 100 km. E eu pensei, bom, isto realmente é muito melhor do que eu estava à espera, e eu comecei a vislumbrar pela primeira vez que eu ia fazer Lisboa-Cabanas de Tavira com uma carga confortavelmente. Ainda esperei ou dei tempo para que o carro, com o aumento das temperaturas, porque eu saí cedo de manhã, com o aumento da temperatura ao longo do dia, provavelmente a média fosse piorando, ou quer que seja, mas o que é facto é que eu cheguei ao destino com mais de 100 km ainda de autonomia restante e com uma média final de 15,6 kWh por cada 100 km. Reforço novamente, 4 passageiros a bordo, malas, ar-condicionado ligado, 120 km por hora. Portanto, não tive que ir mais devagar do que iria com outro carro normal e também não precisei de ir mais depressa porque, enfim, as circunstâncias do trânsito, legais e tudo mais, assim o obrigam. E efetivamente, e convenhamos, o segredo de rentabilizar a autonomia de um carro elétrico começa pela velocidade a que se opta. De nada me vale ter um carro com 700 cavalos elétrico que faz 2 segundos do 0 ao 100, se depois em autoestrada a 120 ou 130 km/h o consumo dispara para 24 ou 25 kWh por cada 100 km e eu não consigo fazer nem 300 km com uma carga. Portanto, 120 velocidades reduzidas, e eu aplico esta regra, seja um carro elétrico, seja um carro híbrido, seja um carro a combustão, eu ando devagar em autoestrada. Não se ganha muito mais tempo entre ir a 120 ou 140 ou até a 160, se calhar uma deslocação de 300 km, a diferença de tempo de chegada ao destino são 10 minutos, 15 minutos se tanto, e portanto não vale de toda a pena. Eu cheguei ao meu destino, como digo, com mais de 100 km de autonomia ainda possível. Parei no supermercado para ir fazer aquelas comprinhas para as férias, e o supermercado era um Lidl. Todos os Lidls têm um carregador rápido. Liguei o carregador enquanto tinha o carro ali, enquanto andei nas minhas compras, e o cartão de tarifário que eu tenho para carregamento de carros elétricos é um cartão que eu considero que é uma solução muito inteligente, porque apesar de ter uma mensalidade de 4 euros, permite-me carregar por minuto e não por kilowatt. Ou seja, o custo que eu tenho para carregar um carro é 6 cêntimos por minuto e não 6 cêntimos por kilowatt. O que é que isto implica? Que quanto mais rápido carregar o carro, mais barato me fica o carregamento. O Kawai permite velocidades de carregamento até 100 kW, sendo que os carregadores do Lidl, ou Pingo Doce e outras coisas do género, são carregadores com uma velocidade máxima de 50, 60 kW, e, portanto, é um carro que eu em, 30 minutos, 40 minutos, carrego confortavelmente mais de 70% da carga da bateria, o que no caso do Kawai é confortável para fazer 350, 400 km de percurso. Portanto, eu cheguei ao Algarve, carreguei o carro nesse dia, não voltei a carregar mais o carro durante as 2 semanas que lá estive, nas minhas voltinhas para trás, para a frente, fui à Ayamonte, voltei e outras coisas do género, e apenas 3 dias antes de me vir embora, então é que fui ao Lidl outra vez para deixar o carro carregado a 100% antes da minha viagem de regresso. Escusado seja dizer que no Algarve, mesmo na zona de Cabanas de Taviras, Monte Gosto, há muitos carregadores. Portanto, não há a ansiedade de, oh meu Deus, não tenho para carregar aqui, quando é que eu vou carregar? Não, há carradas de sítio. Nem que seja nos hotéis, há sempre carregadores elétricos. Centros comerciais, supermercados, há muitos carregadores elétricos. É um mito cada vez mais despropositado as pessoas dizerem, oh meu Deus, onde é que eu vou carregar o carro? Aliás, basta ver que no mapa de navegação do carro e no sistema do carro, a indicação de onde carregar é profusa. Portanto, temos carradas de carregadores, é realmente só escolher. Quase que dá para escolher se eu quero carregar num carregador rápido, num carregador normal. Dá realmente para escolher. Carreguei o carro então 3 dias antes de me vir embora e no dia em que eu me vi embora, outra vez, 4 adultos, malas, tudo outra vez, percurso inverso, estava mais calor. Estavam cerca de 30 graus, 31 graus quando nós saímos, por volta das 10 da manhã, de Cabanas de Tavira em rumo a Lisboa, e não saí com 100% de carga, saí com 96, qualquer coisa, porque desde o dia que eu carreguei, mais uma saídazinha para aqui e para lá, eu saí com 96% de carga, com uma autonomia estimada de 468 km. Vim por aí acima, e curiosamente ou não sei porque, é quase que a teoria como vimos a subir do Algarve para Lisboa, o carro gastou mais. Mas eu acho que gastou mais porque eu achei que estava consideravelmente mais vento nesse dia, provavelmente apanhámos vento de frente e não vento de trás, estava mais calor e portanto com certeza que o ar-condicionado teve que fazer consumir mais energia para funcionar com temperatura adequada para dentro do habitáculo, mas ainda assim a média final nos 310 km para casa
foi não 15.6, mas 17.7 kWh por cada 100 km. Aos mesmos 120, com as mesmíssimas características que fomos para baixo, assim viemos para cima. Isto resultou que eu tivesse chegado a Lisboa, ao meu destino, com uma autonomia prevista de 60 km. Ou seja, não cheguei à pele. Não cheguei à rasquinha do oh meu Deus, já vou em modo tartaruga, faltam 10 km e a transpirar do céu da boca. Não, eu fiz a viagem toda de ponto A a ponto B, sem qualquer espécie de stress, sem qualquer espécie de preocupação. Carreguei o meu carro no Algarve, tranquilamente, sem pressas, sem estão 3 carros a carregar, eu vou ter que ficar à espera. Portanto, isto tudo para vos dizer o quê? É perfeitamente possível conviver com um carro elétrico, quer nos meios urbanos, onde realmente é para isso que eles nasceram, quer em viagens até maiores. Obviamente muitos me poderão dizer, mas se eu vier de Ponte da Barca até ao Algarve vou ter que parar. Obviamente que sim, mas se calhar, se tem um carro elétrico e tem que fazer uma viagem de 600 ou de 700 km até ao destino, eu acho que é tudo uma questão de planeamento. As notícias catastróficas que foram divulgadas o ano passado, com não sei quantos Teslas em fila na bomba de Alcácer do Sal para carregar. Eu vou dar a minha opinião pessoal, eu acho que é falta de organização. Porque é que toda a gente convergiu para o mesmo posto para carregar? Porque é que toda a gente lá chegou à mesma hora? Se calhar era a hora do almoço, se calhar toda a gente aproveitou para parar e aí dar uma carga e se calhar os carros estavam todos em fila, se calhar até tinham carga para chegar até ao destino, mas não quiseram arriscar e preferiram estar ali à espera, se calhar tiveram paciência para estar à espera, e portanto eu acho que isto é tudo uma questão de planeamento, sobretudo. E eu com um carro que vale em segunda mão pouco mais de 35 mil euros, consegui fazer a minha viagem inicial de A para B sem qualquer espécie de stress, em completo conforto, com todas as modernidades tecnológicas que eu pude enaltecer no vídeo com este Kawai, que eu continuo a achar que é uma relação custo-benefício absolutamente imbatível. Este carro tem IVA dedutível, portanto uma empresa que compra este carro por 35 mil e picos euros, em valor líquido este carro vai sair à empresa em 28 mil e tal euros. Um carro que faz 300 e tal quilómetros de autoestrada de uma assentada, que faz uns consumos aqui na cidade que me permitem fazer 400 km com uma carga, mesmo sem ter a bateria a 100%. Android Auto, Apple CarPlay, bancos aquecidos, volante aquecido, condução semi-autónoma, cruise control para o para-arranca, cruise control adaptativo. É um carro tão completo que eu realmente eu não consigo perceber porque é que eu hei de escolher comprar um carro com 500 cavalos que me vai fazer exatamente a mesma autonomia, o mesmo alcance e simplesmente gastar mais dinheiro para ter a mesma coisa. É porque realmente é a mesma coisa. Já nem vou falar na garantia dos 7 anos e eu não quero que este vídeo seja só uma publicidade ao carro que eu tenho para vender. Porque sim, eu faço, os meus vídeos são publicidade aos carros que eu tenho para vender, apesar de alguns seguidores estarem um bocadinho baralhados com o tema. Mas enfim, isso dá pano para mangas para outro vídeo. Eu queria só aproveitar esta oportunidade para dizer realmente que os carros elétricos não são o único futuro na evolução dos automóveis. Eu não acredito que o futuro seja só elétrico. Eu acredito que o futuro seja elétrico, híbrido e combustíveis sintéticos. É isto que eu acho. E estas coisas vão estar repartidas entre estas 3 ordens de grandeza. O hidrogênio, eu acho que estamos muito longe ainda dessa tecnologia, se quer começar a ser aplicável no dia-a-dia. Toyota Mirai é uma quase, eu já percebo o que é que se chama Mirai, porque é uma miragem, não é? Porque efetivamente não há infraestrutura sequer disponível para que se possa na Europa ter um Toyota Mirai, digo eu, quer dizer, ou se calhar falo por desconhecimento completo, mas a infraestrutura elétrica que existe hoje em dia permite que qualquer pessoa percorra o país de norte a sul sem ter qualquer espécie de problema ou constrangimentos para carregar um carro. Existem hoje em dia cartões com tarifários como este que eu aqui tenho, que são cartões que realmente permitem poupar nos carregadores mais rápidos e permitem que as pessoas possam ter uma imediatidão de resposta em termos de carregamento sem pagarem uma exorbitância. Obviamente, se quiserem ir para um carregador Ionity, preparem-se para pagar, mas é o preço por carregar muito depressa, porque eu lembro-me de uma viagem que eu fiz para o Algarve também com um Ioniq 5 e esse já não foi tão confortável porque eu cheguei ao destino ainda com carga, mas e não era uma bateria de 64, era uma bateria de 78 kWh, mas o carro fez médias muito piores do que faz este Kawai, fez sempre acima de 20,
e eu parei num carregador Ionity e o carro chegou a estar a carregar a mais de 200 kWh. Portanto, os primeiros 10 minutos de carga com aquele carro permitiram-me levar logo tipo 50% da bateria. E, portanto, mesmo que eu ficasse ali mais outros 10 minutos, era uma carga de 15 minutos ou de 20 minutos, muito provavelmente aquilo que uma pessoa com um carro a combustão perde numa paragem numa área de serviço para fumar um cigarrito, para beber um café, a testou e para esticar um bocadinho as pernas. Mas efetivamente os Ionity são caros, mas a gente só usa se quiser. Há lá os outros, há PCRs normais. E com estes PCRs normais existem carradas de planos hoje em dia, das Prius da vida, Shells, Galps, EDPs, há uma data de planos de carregamentos para quem usa frequentemente um carro elétrico. E portanto, existe muita desinformação. Tentem afastar-se um bocadinho daquilo que são as verdades dos Facebooks da vida e outras coisas do género, porque quem normalmente só usar autos da desgraça e quem apregou que os carros elétricos não funcionam e que é tudo muito caro, quase sempre são pessoas que não têm a coragem para enverdar por esse caminho e até gostavam de o fazer, e então é simplesmente mais fácil dizer mal de uma coisa que não conhecem, que nunca experimentaram, que nunca vivenciaram. Eu posso falar de barriga cheia porque eu uso carros elétricos desde finais de 2018 e uso carros elétricos numa base diária. Não é tipo lá de vez em quando faço um teste. Não, eu tenho carros elétricos em casa, eu uso carros elétricos no meu dia-a-dia e digo-vos, não quero outra coisa. O meu Kauai, vou daqui para o centro de Lisboa, não pago para estacionar. E as pessoas, um dia isso vai acabar. Oh, meus amigos, enquanto acaba e não acaba, eu já estou a poupar há 5 anos estacionamento. Já estou a poupar há 5 anos IUC que eu não pago nos meus carros elétricos e já cheguei a ter 3 carros elétricos em casa. IUCs que não pago de 3 carros. Manutenção ultra barata, estacionamento que eu não pago com 2 ou 3 carros e, portanto, enquanto o pau vai e volta, folgam as costas. E o que é facto é que ao longo destes anos já poupei muito dinheiro. E outro tema que continua também a ser muito discutível é a qualidade das baterias. As baterias dos carros hoje em dia não têm nada a ver com as baterias dos Leafs e dos Zoes de 2010 e 2012. Essas baterias são completamente pré-históricas comparadas com as baterias de hoje em dia. As baterias dos Leafs antigos degradavam-se até com o carro parado. O carro nem precisava de andar. A bateria degradava-se sozinha. Isso já não acontece. Eu tive aqui recentemente um cliente com um i3 com 140 mil km, a quem eu pedi um diagnóstico de bateria, tinha 4% de degradação. Um carro com 140 mil km. Portanto, baterias com refrigeração líquida, com uma tecnologia completamente diferente, e a evolução tende a tê-las cada vez melhores do ponto de vista de durabilidade, mais compactas do ponto de vista de tamanho, mais leves, mais seguras, e portanto, eu acho que a tecnologia elétrica ainda tem um grande caminho a percorrer e eu acho que nos últimos 10 anos já se deram passos de gigante. Eu acho que nos últimos 10 anos a evolução comparada nos carros elétricos pode ser comparada se calhar aos últimos 20 ou 30 anos de evolução dos motores a combustão, dos motores, sejam eles gasolina ou diesel. Portanto, caros amigos, resumindo e baralhando, fui de férias com o meu Kauai sem qualquer espécie de stress, de carregamentos, de ansiedade, o que quer que seja, porque o segredo, meus amigos, não é ter um carro elétrico com 1000 cavalos, que faz 1,5 segundos do 0 aos 100 e que faz as reprises melhores com o Koenigsegg e o Diaba 4. Não. Quem quer ter um carro elétrico para utilizar, quer poupar. Portanto, se quer poupar, eu prefiro poupar durante todo o tempo em que eu ando com o carro. Se isso implica eu andar a 120 ou 130 todo o tempo, implica, mas eu também faço isso com os meus carros a combustão. Portanto, em parte alguma eu alterei o meu estilo de condução por ter um carro elétrico. Já para não falar também na outra questão que tem que ver com os carros elétricos e com esta utilização toda e com este tema das baterias e desta utilização, e agora perdi-me que já não sabia o que é que ia dizer. A few inches later. Eu estou senil. 6.5 hours later. Few moments later. Já me lembrei do que é que queria dizer. Então, que é realmente muito mais sensato, e eu disse isto já em vários vídeos. Vou-vos dar um exemplo. Volvo XC40 que ensaiei com bimotor com 408 cavalos e o monomotor com 204 cavalos. O monomotor faz todo o sentido. Se eu quero andar devagar, se eu quero poupar, eu não preciso ter 500 cavalos. 200 cavalos são mais do que suficientes para 99% das exigências de utilização de qualquer utilizador médio. Este Kauai tem 204 cavalos. Chega e sobra. Eu não preciso ter um carro com 800 cavalos porque não me vai levar mais depressa ao meu destino,
não vai conseguir lá chegar, porque se permitir andar mais depressa, se eu for a 180, não só vou permanentemente em risco de ser altamente multado, como quase certeza que não vou conseguir chegar ao destino sem ter que parar 2 ou 3 vezes, e portanto o carro com 200 cavalos a 120 km/h vai lá chegar mais depressa do que o carro com 800 cavalos que vai a 150, porque vai ter que parar. Da mesma forma que eu me lembro quando eu vinha de Madrid com o meu M5, eu não vinha propriamente a 120 na altura, e eu recordo-me que de Madrid a Lisboa eu demorava, vamos supor, 5 horas, com uma paragem para testar o combustível, e houve uma vez que eu decidi vir muito mais depressa do que era habitual. Ou seja, eu tive que parar 2 vezes para pôr combustível. E portanto, eu, apesar de vir muito mais depressa, que me obrigou a um trabalho de concentração muito maior e chegar muito mais cansado, eu ganhei tipo 10 minutos na viagem. Numa viagem de 600 km, 10 minutos é completamente desprezível. Portanto, meus caros amigos, eu espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de ativar as notificações para saberem sempre que há um vídeo novo. Subscrevam o canal, deixem-me os vossos comentários e estou ao vosso inteiro dispor para esclarecer quaisquer dúvidas que eu saiba. E obviamente não se esqueçam, isto é um vídeo de opinião. Isto é a minha opinião enquanto utilizador, não é a verdade suprema, não sou o dono da verdade. Isto é a minha opinião e a minha vivência enquanto utilizador de um carro elétrico. E para mim, funciona. Para muitas pessoas provavelmente não funcionará. Se calhar quem faz 50 ou 60 mil km por ano, o diesel continua a ser a melhor solução. Se calhar quem faça 90% dos seus trajetos dentro da cidade, se calhar um Smart 4 elétrico chega e sobra. Não precisa ter um Kawai maior e mais complexo e mais caro. Está bem? Caros amigos, gosto muito de vocês. Fiquem sempre atentos. Até à próxima, que eu tenho que trabalhar porque isto, ser empresário, a gente nunca... Ainda estão aí. Vamos embora. Deixem-me trabalhar.